Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Eu, Everson Mercedes, CFO aqui da FUCAP. Quem vai me acompanhar nesse bate-papo de hoje, Fabrício, responsável, gerente de marketing aqui da FUCAP, vai consumir um pouco de conteúdo e aprender um pouco sobre agronegócio, não é isso? Agronegócio, a gente consome bastante, mas sabe pouco, né? Exatamente. A verdade é essa. E é por isso, Fabrício, que a gente chamou um fera aqui para falar sobre isso, né? Falar sobre gestão no agronegócio, que é o Felipe Cesana. Ele iniciou a carreira na Premix Nutrição Animal, tendo trabalhado na Pifaz e na Zoetis, onde coordenou a equipe técnica. Ele atuou em grandes grupos pecuários como diretor de operações, ou seja, conhece de fato ali, né, como funciona o negócio, o agronegócio. Atualmente ele é empresário e fundou o grupo FSM Hold, onde possui participações societárias e investimento em diversas empresas. E ele vai explicar um pouco sobre esse mundo de diversas empresas, né? É médico veterinário e mestre em sanidade animal e saúde pública nos trópicos. Felipe, seja muito bem-vindo e já te agradeço pelo convite e receber o nosso convite, né? Sim, eu que agradeço vocês aí, agradeço a FUCAP pela oportunidade. É um prazer para nós falarmos um pouco do agronegócio, aquilo que a gente vive todo dia. Eu sou capixaba, sou linharense, sou da família Cesana. Me formei na Federal do Tocantins, lá no norte do país. Meu pai também era professor universitário, então meu pai foi dar aula na Federal do Tocantins, por isso que a minha família se mudou para lá. E lá eu me formei em medicina veterinária na Federal de lá, fiz um mestrado lá. Em 2014, acabou meu pai sofrendo um acidente de carro e faleceu. Eu tive que voltar para o Espírito Santo e voltei trabalhando na Premix, uma parceria que era junto com a Casa do Adubo, né, um player grande aqui do estado. E daí a gente começou a seguir realmente a carreira profissional no agro. Trabalhei na Pfizer, né, uma multinacional gigantesca. E de lá a gente criou a FII Gestão, que é uma empresa de gestão de ativos do agro. Nascemos no Espírito Santo, nascemos em Linhares, assumimos alguns grandes grupos que têm operações fora do Espírito Santo, que são linharenses, são capixaba. E hoje nós estamos em vários estados aí no Brasil, estamos no Sudeste, Norte e no Nordeste, com bastante ativos aí, onde a gente vem profissionalizando realmente a nascente do agronegócio, que é a fazenda. Legal, Felipe. Felipe, antes da gente até entrar no nosso tema aqui, né, e a gente quer saber um pouco melhor como é que se criou, né, esse grupo, essa hold e essas empresas debaixo dessa hold. Eu vou só chamar a atenção um pouco do nosso... Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, você nos siga nas redes sociais, tá? Nós temos lá o nosso sininho, aplica lá o sino para você receber as notificações de novos episódios. Toda quarta-feira nós temos episódio novo, tá? Nós estamos nas principais plataformas, YouTube, Spotify, ou seja, conteúdo de qualidade toda quarta-feira você vai receber. Isso você precisa seguir nossas redes sociais, é claro, não é isso, Fabrício? É isso. Mas vamos lá, Felipe. Como você conseguiu aí, né? Você já deu uma introdução sobre a tua carreira um pouco, mas como é que você foi entrando nesse grupo, no agronegócio? Como é que foi estruturando essas empresas, né? Você já comentou sobre a FIS, mas você tem uma hold ali, né? Que existe outros negócios, né? Qual é a linha desses outros negócios? É gestão? Tá lá no campo? Como é que funciona isso? Bom, né, eu falo sempre assim, não tinha grana, tivemos que criar alguma coisa para poder sair do mundo privado e empreender, né? Eu falo que empreender é uma filosofia de vida no Brasil, né? A gente tem que ter muita garra. Eu falo que conseguir passar aí o Vale da Morte, que a maioria das empresas passam aí no Brasil. Mas em 2014/2015, Teodoro Antônio Zanotti é um cliente capixaba nosso, tem 10 anos que a gente atua junto com ele. Legal. A fazenda fica aqui em Nova Venécia, no Espírito Santo. Ele é exportador de café e pimenta e também, né, pecuarista e produtor, né, também produz lá café e pimenta nas fazendas. Ele me chamou e falou: Felipe, eu preciso que a gente faça um projeto aqui a longo prazo dentro dessa propriedade que eu ampliei, adquiri. Ele tinha umas propriedades menores, comprou uma maior. E a gente foi ampliar esse projeto. Na época, nós nascemos a FIS. Nós juntamos 4 Filipes, né? Assim, 2 Felipe, 4 amigos, 2 Felipe, o Ícaro e o Zé Caran, onde cada inicial dos nomes nós nascemos a empresa e criamos um método de gerenciar a fazenda, né? Como nós falamos hoje no Brasil, aí, a gente tem aproximadamente 6 milhões de propriedades rurais.
onde a gente analisa e a gente tem muito amadorismo ainda dentro da fazenda. Então, nós criamos um método e criamos uma empresa de gerenciar ativos. Começamos por aí. E dentro do nosso negócio, a gente enxergou que a gente precisava ajudar o produtor rural a comprar melhor e também a comercializar melhor aquilo que ele tem, né, e aquilo que ele produz dentro da porteira para ele poder trazer uma margem melhor para o seu negócio, né, economizando na compra e potencializando o seu resultado líquido na venda. Então, nós criamos como se fosse um clube de compras, onde a gente hoje unifica nossos clientes para a gente buscar volume e conseguir comprar o melhor possível os seus insumos e ofertar na ponta. Dentro dessa jornada, a gente percebe que precisa escalonar o nosso negócio, né, como qualquer outro, e a tecnologia é uma ferramenta. Então, a gente veio adquirindo alguns negócios ao longo da jornada, né, até junto com o Rafael, Perim Cover, aí a gente tem algumas plataformas. Hoje a gente tem um sistema de gerenciar fazenda. Sim. E a gente tem também uma participação num sistema de armazém, que a gente quer integrar a fazenda. Então, a gente veio trazendo outros produtos, tecnologia para dentro do nosso negócio, para, de fato, a gente conseguir escalonar. Então, hoje, o nosso negócio é um tripé: gestão, insumos e tecnologia. E a gente veio amarrando isso tudo dentro de uma hold. Por quê? Porque hoje a pessoa quer pertencer, né? Então, eu tenho unidade de negócio no Nordeste, eu tenho unidade de negócio no Norte, tenho unidade de negócio aqui, onde a gente associa, né, os nossos colaboradores para que eles realmente também possam fazer parte. Então, hoje a gente tem 3 unidades de negócio dentro da FIS, por exemplo, que elas pertencem à hold, e também temos os sócios, os parceiros regionais, para que realmente a gente consiga escalonar essa metodologia de gestão e, junto com isso, trazendo os insumos e a tecnologia. Legal. Você falou aí, você fez até associação com o clube de compras, né? Que é bem diferente de uma cooperativa, né? O olhar para vocês esse clube de compras é mais em relação aos insumos? É Sim, isso? nós hoje, dentro da gestão, a gente enxergou assim, não adianta também. O que nós temos hoje no Brasil? O produtor ele fica muito vinculado ao preço de venda, né? Então, quanto está a arroba do boi, quanto está a saca de café, e ele esquece o custo de produção. Então, a gestão veio para ajudar dentro da porteira. E, junto disso, nós enxergamos que não adianta também só eu ser lucrativo dentro da porteira. Eu preciso começar a enxergar o farm to table, da fazenda até a mesa. E esse é um conceito americano que os Estados Unidos e o produtor americano já pratica há mais de 20 anos. Então, a gente enxergou isso e começamos a criar e potencializar volume, porque quando eu compro mais, eu consigo melhores preços. Certo. Então, a gente unificou os produtores. Nosso intuito agora, com as plataformas digitais, é criar um marketplace. Para o cara que tem um bezerro, ele vai ofertar para o cara que compra bezerro. O cara que produz café, ele oferta e a cafeteria vai comprar. Então, a gente vem agora buscando aí realmente... Você cria uma comunidade, né? Em torno do negócio. Exatamente. Criar uma comunidade que o produtor, de fato, venha a essa margem. Vou dar um exemplo. Hoje, dentro da cadeia do café capixaba, nós temos várias players grandes que atravessam o café, que não tem um pé de café. Sim. E essa margem fica muito agradável para ele, uma lucratividade, e eles são aí os maiores do mercado do café. O cara compra café, exporta café. Por que não essa margem não pode vir para o produtor? Se a gente hoje tem ferramentas digitais que conectam o produtor com o consumidor ou com o cara que compra lá fora. Né? Então, a gente tem que começar a enxergar isso e trazer, de fato, estabilidade para a nascente do agro. Então, é isso que a gente vem buscando, ainda de uma forma muito analógica, mas a gente pretende cada vez mais conectar isso de uma forma digital. E vocês, dentro da estratégia de vocês trabalham com algum nicho de tamanho de produtor ou é qualquer produtor, pequeno produtor que tem lá, né, não entendo muito, mas 1 hectare, 2 hectares lá, que planta o seu café ou que planta seu mamão ou que planta a banana lá, até grandes propriedades como, né, de gados, de grãos. Existe esse tamanho? Sim, hoje dentro do nosso braço de gestão, nós temos cliente de 30 hectares, que é um pequeno produtor, e temos cliente de 50 mil hectares. Então, assim, a gente, dentro do nosso modelo, nós temos 4 modelos de gestão: bronze, prata, ouro e diamante, bem simples. Felipe, é por tamanho? Não, é por envolvimento. Vou dar um exemplo. Às vezes o cara de 30 hectares, ele tem café, pimenta, peixe, ele é um cara tecnificado, ele tem irrigação, ele aduba, então ele exige mais a nossa presença com ele dentro dessa empresa dele. Às vezes o cara de 1.000 hectares, ele é menos tecnificado do que o de 30. Então, os nossos modelos, eles são muito relacionados à nossa presença. E é uma forma da gente conseguir escalonar, porque o pequeno produtor precisa de gestão assim como o grande produtor. Isso é uma ausência de todos os produtores. Então, hoje a gente tem cliente pequeno, médio, grande, e estamos abertos a cada dia mais digitalizar para realmente conseguir, cada vez mais, levar a tecnologia para o campo.
Felipe, eu vou estratificar o Espírito Santo aqui para representar um pouco, né? O agronegócio, é lógico, no Brasil é muito diverso, né? O agronegócio é muito diverso, tem várias frentes, né? Mas falando aqui, estratificando o Espírito Santo, né? Que também é um potencial no que tange ao agronegócio, né? A grande parte do nosso PIB, ele é representado pelo agronegócio, de diversos também tamanhos, né? O pequeno produtor, o grande produtor. Quando nós olhamos para a gestão de fato dessas fazendas, dessas propriedades, né? E temos lá o produtor. Em que momento o produtor ele está vivendo? No que tange a informação e no que tange a interesse, a gestão, a fazer aquela fazenda ser eficiente no que tange a custo e, logicamente, aumentando a margem e lucratividade. Até completando sua pergunta, porque você deu exemplo que no início, né, um cliente que você tinha fez criar, né, a FII Gestão. O senhor, você falou o nome dele agora? Teodoro Antônio Zanotti. Isso. Alvenece. Acho que vale ser citado, né? Afinal de contas, deu certo. Mas ele é um caso específico de um produtor que teve esse olhar de gestão, mas a maioria, imagino eu, que talvez ainda não tenha esse olhar de gestão, né? Então, o pequeno produtor, principalmente, aquele cara que começou ali na raça, ali no suor e foi crescendo, ele chega num ponto que, às vezes, para ele pode ser determinante. Ou ele vai e deslancha, ou ele empaca de vez e tem prejuízo. Então, completando aí a pergunta dele, né? Como que isso acontece aí em relação a cada tipo de produtor? É bem interessante assim, a colocação. O que eu falo sempre? Do exemplo da JBS. Né? No Brasil, às vezes, a gente pega os pontos negativos e fica falando, não, mas nós temos a maior empresa de indústria de carne, né, animal do mundo, que a JBS é brasileira. E o Zé Mineiro lá, que é o fundador, ele fala o seguinte, eu não esperei crescer para me organizar, eu cresci organizado. Então, a JBS, quando você entra dentro do frigorífico dela e conversa com o cara que está lá tirando o couro do boi e conversa com o diretor, você pensa que você está na mesma empresa. E por que eu falo disso? Às vezes eu estou dentro de uma propriedade rural, eu converso com você, proprietário. Aí eu penso que eu estou numa empresa. Aí eu converso com o filho dele, eu já penso que eu estou em outra. Aí eu converso com a esposa, outra. Caramba. Aí eu converso com o encarregado, outra. Aí abaixo do encarregado tem o vaqueiro, outra. Aí... Então, assim, o que eu sempre digo? O produtor, ele é um cara muito trabalhador, ele é um cara muito honesto, ele é muito fiel, né? Seu principal ativo é a terra que ele conquistou, é a propriedade, é ali que está o seu maior ativo. E a cada dia mais ele precisa entender que nós juntos, né, com o governo, com a instituição privada, nós precisamos evoluir a nossa capacidade gerencial. Eu sempre falo o seguinte, a diferenciação das empresas está nos processos, a diferenciação dos processos está nas pessoas, a diferenciação das pessoas está na gerência. Então, como que nós gerenciamos o ativo do agro? Às vezes eu chego numa propriedade que ela vale 100 milhões, 500 milhões, 300 milhões. Ela está lá com o José. Não é menosprezando o José, mas o José, muitas vezes, ele não sabe nem quanto vale a propriedade. Então, assim, você pega uma empresa na cidade, o cara tem contador, advogado, ele tem uma equipe de administrativo, ele tem diretor disso, CFO daquilo, etc. Lá na fazenda, você não tem nenhum processo, você não tem qualificação de mão de obra, você não tem medição de resultado. Muitas vezes, hoje, eu tenho certeza do que eu estou falando. Você chega para o produtor e fala assim, quanto custa sua saca produzida? Ah, mais ou menos. Hein? Mais ou menos, a única ciência exata é matemática. Então, o número não pode ser mais ou menos. E essa é a realidade hoje. Como que eu enxergo? Está mudando. Eu acredito que vai ficar a agricultura familiar no Brasil e o grande produtor, aquele cara que está no meio do caminho, ou ele se profissionaliza e cresce, ou ele vai ter uma redução patrimonial para a agricultura familiar, porque escalar está difícil, nós não temos mão de obra, e se nós não temos processo, fica mais difícil ainda para eu gerenciar qualquer empresa. Imagine uma empresa que é a fazenda a céu aberto, multifatorial e plurianual. Então fica mais complexo ainda. Aquele erro que eu tenho hoje, eu vou sentir daqui 2 anos. Eu errei aqui na escolha do meu clone do café, na minha adubação, na minha irrigação de plantação, eu vou sentir lá na primeira catada do café, que é 24 meses. Então, assim, a gente precisa trazer mais esse entendimento para o produtor do que é balanço patrimonial, do que é fluxo de caixa, do que é DRE, do que realmente ele tem imobilizado e aquilo que ele pode liquidar, qual é o custo de produção. Eu dei um exemplo na palestra aqui na FUCAP aquele dia. Os caras da Europa e dos Estados Unidos enxergaram que o mão de obra na pecuária ia faltar. Aquilo que o vaqueiro tem que colocar para o boi lá no coxo todo dia, um suplemento em pó, os caras fizeram um picolé do boi.
compactaram e o boi vai lambendo aquilo e o cara precisa colocar a cada 30 dias. Olha que solução. Simplesmente ele tirou um negócio em pó, colocou em barra e aí você tem fazenda hoje reduzindo e vendendo 11 trator porque não precisa mais. Aquilo que ele precisava botar cada 2 dias, ele coloca a cada 30, 40 dias no coxo. Isso é inovação. Quanto isso reduz de diesel, quanto isso reduz de mão de obra, quanto isso deixa... Hoje, por exemplo, dou um exemplo muito clássico da pecuária e no café e na agricultura não é diferente. Nós temos 230 milhões, dados atual agora de IBGE, de cabeças bovinas. Né? 230 milhões de cabeça bovina. Nós temos 270 milhões de toneladas de grão produzido, 2,7 trilhões, né, o PIB agropecuário brasileiro. 70% desse dinheiro vem da agricultura, 27%, né, 30% vem animal, pecuária, tanto bovino quanto suíno, aves, etc. E eu falei aquele dia um número, onde está o dinheiro do agro? Está em serviço, 47% do dinheiro do PIB do agro brasileiro é serviço. Como assim? As instituições relacionadas a serviço, as prestações de serviço, tudo que está relacionado a serviço. E a gente acha que é insumo, né? Porque a gente vê as cadeias de insumo muito mais estabelecidas. Isso representa 10% do PIB do agronegócio brasileiro. O serviço que envolve... As prestações de serviço. Vou te dar um exemplo. Prestação de serviço de trator, de aplicação de herbicida, de drone. Questões logísticas. Logística. Toda a cadeia de serviço representa 47% do PIB. Então, assim... E às vezes a gente não enxerga muito isso, né? Quando você olha muito o Japão, quando você olha muito os Estados Unidos, quando você olha muito China, quando você olha os países mais desenvolvidos que o nosso, o que eles têm diferente do nosso no agro? Educação. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos tem metade do nosso rebanho, 90 milhões, 95 milhões de cabeça bovina, e ele produz mais carne do que nós. Por quê? Porque ele verticalizou a fazenda. Ao invés dele colocar um boizinho por hectare, ele coloca 2, 3. Ao invés dele produzir 4, 5 arrobas por hectare, que é a média nacional nossa, ele produz 30, 40. Simples, cuidando de solo, preservando. A mesma coisa na agricultura. Quanto que é a média de café Conilon? Né? Por exemplo, no estado do Espírito Santo, estamos falando de 38 sacas por hectare, 40 sacas por hectare. E tem produtor hoje produzindo 80, 100 de média. Então, por quê? Onde está essa grande diferença? É em tecnologia, Felipe? Não. É em gestão e tomada de decisão. Então, a inovação ela está na forma de gerir. Exatamente. Vou dar um exemplo. Nós temos alguns tipos de irrigação. Né? Nós somos um dos estados que mais irriga café do Brasil e da cultura que a gente mais irriga no mundo. Quando você olha, a gente chega em várias propriedades hoje de café, o cara tem a melhor irrigação, mas a média de produtividade dele é baixa. Ele joga o melhor adubo, mas a média de produtividade dele é baixa. Ele usa drone para aplicar herbicida, ele tem maquinário com GPS, mas a média de produção dele é baixa. E aí você vai muitas vezes no vizinho, que ele não tem tanta tecnologia e a média de produção é um pouco melhor. Por quê? Porque ele gere melhor as rotinas. Ou seja, eu apliquei o adubo, mas você aplicou na hora certa, do jeito certo, na hora que a planta precisava. Eu estou com um sistema de irrigação top para o meu café. Beleza, mas está chegando essa água lá? Será que não está furado em algum lugar a irrigação? Não está entupido? Não está evaporando? Ou seja, inovação e tecnologia sem planejamento não adianta nada. Nada. Hoje nós temos tudo de tecnologia no Brasil. Não é falta de tecnologia que nos prejudica no agronegócio. Pelo contrário, é rotina, gestão. É realmente, eu sempre falo o seguinte, se você conseguir criar um calendário anual de atividades na fazenda, transformar mês a mês num plano de ação e auditar essa rotina semanalmente, a sua fazenda já vai ser top 10 no Brasil. Porque isso não acontece. Quando nós falamos da gestão do agronegócio, você comentou aí, né, a questão das previsões, o impacto, né? Às vezes o impacto não é imediato, né? Se você perde o time, né, ou de um plantio determinada, você vai sofrer o impacto meses ou até anos depois, né? Você estava comentando antes de começar aqui que você planta o café hoje para colher 2 anos depois, né? E a depender de como você planta, você pode talvez colher até mais de 2 anos depois, né? E aí entra a necessidade de fato do produtor ter uma previsão, principalmente de fluxo de caixa, né? Exatamente. Porque se você tem uma produção que o fluxo de caixa ele é longo, né? Você precisa de capital de giro. Agora, sim, ok, nós estamos falando aqui, você faz gestão, a gente entende. Agora, o produtor ele tem aceito isso? Aquele produtor tradicional que tem lá a sua terra,
Não é fácil, né, o Felipe, entender isso. Quando eu falo de momento, está tendo essa aceitação? Olha bem, a gente vai falando, né, realmente assim, o que nós temos sentido? Existe uma pressão financeira sobre isso, porque o cara começou a fazer conta assim, pô, se eu vender minha propriedade, vale, pequeno produtor, 10 milhões, 5 milhões, propriedadezinha dele lá. Se eu vender e aplicar 0,8 ou 1%, ela me dá tanto, pô, eu vivo lá em Vila Velha, na beira da praia. Ele começou a sentir isso, pela ausência da mão de obra. Então, o que chegou? Ou ele aceita educar e se profissionalizar e continua na atividade, ou ele vai sofrer o impacto que nós estávamos falando aqui, por exemplo, do agronegócio capixaba, dele ser absorvido e adquirido por empresas maiores. Exemplo, me perguntaram esses dias, para onde vai o agro capixaba? Honestamente, vai virar um Paraná. Vai ter açúcar para caramba, vai ter eucalipto para caramba, café, pimenta no pequeno produtor, na agricultura familiar, e o meio ou ele cresce ou ele fica como agricultura familiar, porque não tem mão de obra. Então, como que eu vou escalonar 100 pessoas? Por isso que eu tenho que buscar ferramentas para se manter através da tecnologia. Referência de agro, e aí eu falo de gestão de agro, hoje, para você, o Paraná ele continua sendo? Olha, hoje o Paraná é um grande exemplo de valorização de ativos do agro. O Sul é um grande exemplo para o Brasil. Por exemplo, você vai para Mato Grosso, você vai para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Mato Grosso é o principal estado do Brasil, e o principal estado da América Latina, junto aí com o Texas nos Estados Unidos, onde a gente tem, aí pegando os Estados Unidos junto com o Mato Grosso, onde nós temos realmente o agronegócio brasileiro, onde nós temos milho, onde nós temos soja, onde nós temos algodão. E o que a gente enxerga muito forte nisso? Que esses locais foram colonizados muito pelo sulista. Então, quando você pega Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, eles são exemplos de como produzir e valorizar o patrimônio do agro. Então, o que eu enxergo no Espírito Santo? Exatamente um caminho. Por quê? Hoje, nós temos um preço e um ativo na terra muito alto. Então, o cara faz conta, pô, meu imobilizado é muito alto perante ao que eu estou retornando. Então, muitas vezes eu prefiro que liquidar uma fazenda que o alqueire de terra é 300 mil, 250 mil, 200 mil, 150 mil, como Espírito Santo, e eu vou lá para o norte do Pará, vou lá para o Mato Grosso, vou lá para Rondônia, onde é 30 mil, 40 ainda, 50, 60. Eu tenho mais terra. E eu consigo ampliar. E aí lá, se sair de 60 e vir para 100, minha valorização patrimonial é muito maior do que aqui, que eu não saio tão rápido mais essa valorização. E se você leva a expertise em gestão para esses locais, você potencializa ainda mais a produção, né? E aquilo que a gente falou, ou eu vou crescer, ou eu vou ficar com uma agricultura familiar. Por quê? Porque o meio do caminho não vai existir no agronegócio. Legal. É interessante isso que você comentou, o Felipe, porque eu estava comentando com você da recente visita que eu fiz, né, no estado do Maranhão, e eu senti essa migração. A gente pode falar que é migração, a gente teve o período de migração, né, que as pessoas realmente saíram lá. O êxodo rural. O êxodo, né? Exatamente. Eu senti, de fato, numa determinada região do Maranhão, na produção de grão, muitos produtores do sul. Exatamente. Essa migração, ou seja, potencializando aquela terra que possivelmente seja mais barata, Exatamente. mas escalonando exatamente onde tem espaço. Exatamente. Até porque o agronegócio sempre vai precisar de espaço, né? Exatamente. Então, assim, é um exemplo, você foi em Balsas, no Maranhão, Isso. né? Então, assim, é o sul do Maranhão, região produtora de grão, muito soja, muito milho, colonizado por sulista. Ele tinha lá 20 alqueires no sul, vendeu 20 e comprou 150. Então, olha o tamanho que ele saiu. De 20 ele veio para 150. Então, assim, a gente tem muito exemplo desse capixaba. Linhares tem produtores gigantescos que estão sediados em Rondônia, Mato Grosso e Pará. Por quê? Porque o cara enxergou exatamente isso. É igual você ter um apartamento aqui em Vitória, ele chegou a 1 milhão, ele vai pular para 2? Não, ele vai devagarzinho. Uma coisa é ele estar de 100 e ele chegar em 1 milhão, ele vai pular mais rápido. Então, isso o produtor tem que começar a enxergar. E enxergar atividades que precisam de menos mão de obra e eu consigo escalonar. Então, esse é o nosso gargalo hoje. Claro, café é uma puta de uma atividade, não estou falando que não é, rentabilidade boa, excelente, mas não tem mão de obra. Então, nós temos que buscar ferramentas que nos permitam produzir atividades que precisam de menos mão de obra. Por que que Mato Grosso, Balsas, etc., virou soja, milho e algodão? Porque é máquina, menos mão de obra. Então, eu consigo escalonar. Verdade.
É simples. Então, assim, você imagina, a FUCAP não está precisando de mão de obra? Claro que está todo mundo E é precisando. difícil, né? É difícil, principalmente eu estava tempo desse lá na Ásia, encontrei uns brasileiros, a menina trabalha no Facebook e a sede é na Irlanda, né, por causa de questões fiscais, e ela me falou, Felipe, a Irlanda já tem um ticket preguiçoso. Então, o Estado banca o cara para ele assumir que ele é preguiçoso, ele não dá problema para o Estado. Eu falei, cara, isso tem que vir para o Brasil, e a Bolsa Família é um pouco disso, né? Então, assim, cara, você não me dá trabalho, eu vou te dar um pouquinho, você vive quietinho, você não quer trabalhar, mas também não vira marginal. Então, assim, o Elon Musk falou esse dia no podcast, né, a Bolsa Imbecil que o mundo todo vai precisar. Eu estava vendo uma reportagem daquele escritor do Homem Sapiens lá, que ele fala o seguinte, que a tecnologia está estudando como devolver ao mundo aquilo que ela vai tirar de mão de obra. Então, se falam que no agro, a tecnologia vai substituir de 28% a 40% da mão de obra. Então, para onde essas pessoas vão? Né? Então, assim, a mesma coisa na cidade. Antigamente, você pedia táxi o tempo todo. Hoje, você não pede tanto táxi. Né? Hoje é tudo automatizado. Antigamente, a gente, para comprar, o cara ia te entregar. Hoje, tudo mudou, né? Então, o agro também vai mudar. Essa galera que você comentou, né? Para onde vai, né? Eles entram numa fase de educação dessas novas tecnologias para se adaptar, você acredita? Ó, você citou o êxodo rural. Hoje eu falo o seguinte, antigamente eu falava assim, ó, você não quer estudar, vai para a enxada, vai para a roça. Hoje eu falo o contrário, você quer ir para a roça, tem que estudar. Então, né, aquele evento junto com a DJI, o cara fez um comentário interessante, que é o que eu penso. Hoje nós vamos ter o quê? O êxodo urbano, a gente já está sentindo isso, né? As pessoas, hoje na Grande Vitória, o cara final de semana quer ir para onde? Santa Teresa, Pedra Azul. Né? O turismo... O ecoturismo está muito forte. muito. E assim é a vida no campo, né? Querendo ou não, você tem menos poluição, você tem menos barulho, você tem menos violência, você tem menos droga e etc. Vários outros fatores. Então a gente vê isso, uma migração para o campo de pessoas querendo, principalmente os jovens, querendo empreender. Claro, ele não vai ser aquele produtor igual o pai dele, que fica lá na enxada, no sol, não. Ele vai digitalizar, ele quer tomar decisão em dados e fatos. A gente está vendo muito isso e é o que a gente, de fato, precisa no agronegócio. Eu falo que, por exemplo, eu dou um exemplo do produtor, quer conquistar, o cara chega, Felipe, eu quero fazer meu sucessor. Eu falo, cara, primeira coisa, vamos colocar um sistema na fazenda para rodar? O cara, seu filho conseguir estar lá no computador dele e no celular dele, ele começar a ver os boi, onde está os boi, onde está o pasto, onde está a lavoura de café. Profissionalizar, né? E aí o cara vai, dá para eu gerir isso aqui com mais tranquilidade. O Enio falou muito interessante na palestra aquele dia. Ele falou, cara, eu nunca falei que o cara tem que morar na roça e sofrer. Eu dou um exemplo, hoje eu tenho 4 filhos, minha quarta filha nasceu agora. E na época eu fui levar meu filho para a escola, que era a festa junina. E a professora, mas você não pintou o dente dele de podre e rasgou a calça dele e tal? Eu falei, mas quem disse que o cara do campo precisa ser assim? Né? E essa imagem tem uma crença do cara do agro. É isso aí. E hoje Estereótipo não, já cara, formado. a gente tem que chegar e ver, ver o tablet, ver tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente conta boi com drone, a gente mede temperatura com drone. Então, assim, a gente tem que realmente buscar a tecnologia. pesagem está diferente. E a gente fala que o agro é pop, não é à toa, né? Até culturalmente falando, está tomando conta, o sertanejo no Brasil, vários outros tributos aí que o agro trouxe para a cidade, né? A cidade buscou lá no agro e está incorporando. Conexão, né? É uma conexão. Igual eu falo, não é, a gente tem que aprender a dialogar melhor. Não é eu vou te substituir, você vai me substituir. Não, isso é a cultura brasileira, né? Que a gente tem na mente muito errado. Vamos fazer negócio junto, vamos somar, vamos trazer o cara da cidade que tem boas ideias para casar com o campo. Pô, quem é seu consumidor, onde ele está, como que a gente pode, né? Então, hoje a gente vê aí certificação e rastreabilidade cada vez mais, né? Domingo agora também passou uma matéria interessante do Pará, dando exemplo de toda a certificação de carne bovina. Então, assim, a gente tem várias conexões que a gente pode fazer. E é aquilo que eu falei, né? Assim, a gente tem que se aproximar da universidade, eu sempre falo. Hoje, se você me perguntar qual que é o desafio do agronegócio brasileiro, não é tecnologia. Te pergunta, então. Não é chuva, não é temperatura. Pelo contrário, o clima é o melhor, chuva é o melhor, solo mediano, tem solos melhores, mas o nosso dá para trabalhar muito bem. Educação e comunicação. Hoje esse é o desafio. Por exemplo, como que o cara vai operar um drone se ele não tem comunicação e educação? Como que ele vai operar uma máquina que tem GPS e tem Starlink se ele não tiver educação? Como que ele vai entender que realmente eu preciso fazer conta dentro da porteira se eu não tiver educação? Então, sem dúvida, a educação é um fator muito importante para a gente evoluir o agronegócio. E nós temos que buscar de uma forma digital.
usar as plataformas streaming para fazer o cara ouvir uma conversa dessa. O vaqueiro que estiver lá, igual não tem a rádio, por que a rádio chegou no mundo todo? Por que nós não vamos chegar através do YouTube, do Instagram, do Facebook? Já chega? Do WhatsApp? Já chega, cara. O WhatsApp já chega hoje, né? Então, assim, o YouTube também um pouco, o Facebook também. Teve um estudo agora que a gente até pagou um parceiro para fazer, uma empresa, que ela mostrou que o produtor está no WhatsApp e ele está no Google, principalmente. WhatsApp e o Google. Google. São as duas plataformas que o produtor mais está. Então, assim, a gente precisa encontrar esses caminhos para fazer essa mensagem chegar ao produtor, porque temos que fazer conta, temos que profissionalizar o campo. Sabe? Ô Felipe, a gente começou o bate-papo aqui hoje falando, primeiro, da importância do produtor se conscientizar que ele precisa profissionalizar o negócio dele. E aí você também já deu vários exemplos aqui de processos que você toma a partir do momento que você entra na fazenda e trouxe 3 gargalos bem importantes, né? Pessoas para trabalhar, comunicação e educação. Só para ficar um pouco mais claro para quem está ouvindo a gente, até para a gente poder explorar isso também, a questão de parte mais gerencial, você entrou na fazenda, o produtor te chamou, firmou uma parceria com você, a FISA entrou na fazenda. Quais são os processos que você vai fazer a partir daí? Como que Show de bola. começa e como que cresce esse trabalho? Tem um ponto final, não tem ponto final, ou ele é contínuo? A gente sempre fala o seguinte, né? Em Deus eu acredito, o restante é número. Então, a gente inicia na fazenda... Deus eu acredito, o o restante restante é número. Então, assim, a gente entra na fazenda fazendo um diagnóstico. A FIS, ela trabalha em 6 boxes, as 6 caixinhas da fazenda. Pessoas, processo, finança, produção, operação e comercial. Então, a gente avalia, fala, olha, irmão, sua fazenda se encontra aqui. Seu custo de arroba produzido é essa, seu custo da saca de café produzido é essa, você tem esses processos hoje. Às vezes nem sabe disso, né? Você tem essas pessoas, então, tecnicamente, a gente analisa o perfil das pessoas, a gente vê a roda da vida dessas pessoas, a gente analisa os números, os processos e mostra, ó, estamos aqui. Essa é a primeira etapa. A gente não entra em nenhuma propriedade sem fazer um diagnóstico. Depois, dentro do diagnóstico, a gente enxerga onde está dando certo, que a gente pode potencializar, e aonde a gente deve reduzir e priorizar onde está errando ali. Então, a gente faz a segunda etapa, que é a implantação, que é o básico bem feito. Ajeitar a casa, preparar a fazenda. Eu falo que é um namoro. O produtor conhecer a metodologia, porque gestão não é para todo mundo, você tem que ter perfil, né? Você tem que aceitar a mudança, você tem que aceitar que, às vezes, você vai tomar uma decisão muito mais financeira do que produtiva. E, às vezes, no Brasil, por que a gente não ganha dinheiro com a fazenda? Porque a gente é emoção. Eu quero falar prazo, que eu sou o mais produtivo, eu quero usar o melhor produto, mas não necessariamente isso dá mais lucro. Então, a gente faz uma implantação após o diagnóstico. Deu certo, o produtor gostou, a gente se adaptou junto, ele gostou da metodologia, a gente planeja um planejamento estratégico, onde ele começa a olhar a fazenda dele planejado um ano inteiro. Um fluxo de caixa anual, DRE anual, você vai produzir tanta saca, tantas arroba, vai te sobrar isso, provisionado nesse custo. Então, isso ele daí começa, imaginei que depois de uns 6 meses, pelo menos, depois de de 190 dias de implantação no mínimo. Geralmente, a gente faz 190 a 300 dias. Vai depender aí um ano, depender do perfil, de como a fazenda está. Do porte também. Do porte, dependendo de como ela está, a organização dela. Depois que eu enquadrei, a gente consegue virar um planejamento para ele. E aí a gente vai acompanhando mensalmente. Então, por exemplo, hoje, como que a nossa equipe atua? Nós temos um gestor de processo e um gestor técnico. O gestor técnico, ele cuida de produção, operação e ajuda o produtor nas decisões comerciais. O gestor de processo, ele ajuda o produtor com os processos, as finanças e as pessoas. Então, a gente assessora ele após conseguir planejar um ano para ele. A gente vem junto com ele mês a mês na fazenda, tirando o papel. Agora, se eu perguntar, é um acompanhamento assim, presencial? Vocês vão até fazendo uma vez, fazer uma reunião por mês? Ou tem um contato por... É presencial e online. A gente faz um mix. Como que funciona? Desde o bronze ao diamante. A diferença só é a quantidade de presença dentro do negócio do cara. A gente vai até a fazenda. Geralmente, vou dar um exemplo do menor cliente, o bronze. São 3 dias de atendimento. Nossos consultores vão à fazenda, os nossos gestores fazem auditoria a campo, olha tudo e, após isso, faz um fechamento e se reúne com a liderança, com os donos e alinha. Ó, esse mês nós temos isso, mês que vem aquilo. E a gente vem auditando se a gente está conseguindo tirar do papel. Então é um trabalho contínuo, assim, né? Não tem uma data final para acabar. Não. Até porque se está indo bem, vamos continuar mantendo a parceria para poder manter a profissionalismo. E a gente sempre fala, eu falo para o produtor, rapaz, não sei, porque o produtor muitas vezes, se você analisar, ele investe em tudo, só que ele não investe em educação. Então, assim, se você analisar o mercado, o produtor ele compra os melhores insumos, as melhores tecnologias, mas ele não tem os melhores assessoramentos.
Então, é um programa de educação também. Exatamente. Educação ali. É uma maior transformação educacional, principalmente da mente do produtor. E esse programa, né, que vocês possuem, essa fazenda lucrativa, né, como é que funciona? Tem esse viés de ir lá acompanhar ele ou é uma outra... Isso outra que a gente plataforma? criou, né? Dentro do nosso negócio, a nossa metodologia ajudou o produtor e chamou a atenção de algumas empresas grandes de como a gente aborda a fazenda, porque a gente padroniza muito a fazenda. Então, você chega na fazenda que a FIS atende, exemplo, na pecuária de corte, todos os pastos vão estar identificados, como uma fábrica a céu aberto, você vai ver uma... Pecuária de corte é quando Produzir você carne. produz o boi ali para engorda, para virar ok. carne. Aham. Então, assim, nós temos todos os passos identificados, quadro de gestão à vista, você vai ver todo mundo uniformizado, você vai ver uma reunião semanal, você vai ver as máquinas identificadas, a gente usa o sistema, então você vai ver os dados dentro do sistema. Então, a gente sempre preconiza muito pela padronização dentro das fazendas. Por que isso? Justamente para transformar em empresa. Então, se você analisar, você falou, é o processo educacional 100%. Por quê? Você me perguntou hoje qual que é o maior desafio da gestão. Não é o colaborador que está lá no operacional, é o dono. Então, a gente tem que mudar a cabeça do dono. Para quê? Eu sempre falo, eu entro na fazenda, eu não preciso ver o dono, eu já conheço ele, porque a fazenda é um reflexo do dono. Sua casa é seu reflexo, sua empresa é seu reflexo. Então, a fazenda, eu entro lá, eu olho, opa, esse dono tem esse perfil. Então, assim, é 100% educacional. Porque como que você fala para o cara assim, olha, toda semana nós vamos se reunir, nós vamos auditar o que fez na fazenda. Sabe como que é as decisões da fazenda? O dono chega lá e fala, essa semana é isso, isso, isso. E vamos com Deus. É igual falar assim, ó, vamos entrar no avião aqui, nós vamos pousar onde? Eu vou falar, ó, não sei, você não vai entrar. E toda fazenda no Brasil, ela toca de jeito. Você vai pousar onde essa fazenda? Rapaz, não sei. Tem Não sei rotina, meu né, curso. cara? Não, cara, é uma loucura. Então, a gente fala que fazenda no Brasil é fazenda. O cara nunca para de fazer. Porque ele não segue um planejamento, um plano de negócio. Muitas vezes ele quer surfar a onda. Então, pô, café tá bom, ele vai plantar café. Aí café cai, ele tira o café. Vai plantar mandioca. Aí, sabe, ele não pensa a longo prazo, muitas vezes. Ele esquece que tudo é ciclo, que às vezes eu vou estar na baixa, eu tenho que segurar mais, às vezes eu vou para alta, então eu vou surfar melhor e vou vender melhor, mas eu tenho que segurar o fluxo de caixa. Café você colhe uma vez no ano, irmão. Você imagina um fluxo de caixa desse? Você coloca para colher uma vez. Uma vez no ano. Uma curiosidade. Você imaginou? Rapaz. Curiosidade, tem dono de fazenda que chama vocês, mas fala assim, não quero ter chefe não, porque olha o processo como algo prejudicial ou está incomodando ele. Sim. Então, esses caras também, pô, como você chega para um cara que tem um patrimônio de 500 milhões e vai lá ensinar ele? Né? Então, assim, a gente até se obrigou até hoje, a gente tem algumas unidades experimentais, porque o cara fala, não, mas você nunca produziu na prática, você não vai fazer, não, então vem aqui, vamos lá na nossa unidade para você ver. Vocês possuem fazendas ali? Sim, hoje a gente tem uma unidade aqui em Nova Venécia, por exemplo, de café e boi, 45 hectares. Então a gente começou a pegar algumas propriedades para tornar modelo, falar, não, cara, então vem aqui olhar. Que legal, Porque é igual São Tomé, o produtor, ele só acredita vendo. É como se fosse uma unidade experimental. É o test drive do produtor. Test drive, pô, muito legal. Ali. Então a gente tem aqui, a gente está construindo agora uma lá no Pará, mas é exatamente isso. Assim. Então eu sempre falo o seguinte: eu chego muitas vezes na fazenda, o cara quer me mostrar café, quer me mostrar boi, eu falo, cara, isso aí é a última coisa que eu quero ver. Quero saber de você, como é que você está? Está tomando Rivotril? Tá ele até falou, opa, peraí, pô, tem coisa errada. Você está dormindo, está devendo quanto? Quanto é o endividamento? Qual que é a operação de fato? Como está a sua família? Eu chego em fazenda, cara, que o cara tá... Rapaz... Quase chora, né? É psicólogo, eu falo com meus consultores hoje. Hoje de manhã eu mandei para ele puto com a resposta de um cliente, falei, respira, cara. Manda um áudio educado, pontua o que você tem que pontuar, porque a psicologia faz parte do nosso trabalho. Então, realmente, assim, hoje... É uma resistência dessa geração mais antiga de ceder, principalmente para as pessoas novas. Então, o que é muito? Porque o ego é muito... Eu tenho ego, você tem, todo mundo tem, a gente tem que estar dosando. Então, assim, é difícil o diálogo porque os caras são bem-sucedidos, né? O cara é fazendeiro. Quantos fazendeiros tem no Brasil? Né? Então, o cara tem um patrimônio, o cara conquistou, o cara é trabalhador. Só que eu sempre falo o seguinte, você fez e deu certo até aqui. Daqui para frente, nós temos que mudar, porque a margem mudou, o resultado líquido mudou. Eu vendia um boi e comprava 5 bezerros. Hoje eu vendo um boi e compro 1,5 bezerro. Então, assim, as coisas mudaram. Então, eu tenho que entender que eu preciso melhorar.
Não é nada... Eu sempre falo o seguinte, cara, gestão. O que é gestão? Básico bem feito. Sempre dou exemplo. Cumpre um calendário, vamos fazer uma rotina de reunião semanal, só para falar 15 minutos, o que deu certo e o que não deu certo. Você vai ver a diferença numa fazenda. E isso é o que o agro precisa entender, sabe? Que a gente precisa de rotina. É igual a academia. Por que é difícil você manter um corpo e uma saúde? Porque é rotina. Todo dia, né? Todo dia. Porque que é simples, a fazenda... Cara, então assim, eu sempre falo, cara, vamos começar a cumprir rotina. Tem um exemplo. Nós pegamos esse cara, não posso citar o nome, mas ele é um produtor capixaba, ele é fazendeiro aqui no Espírito Santo e também tem operações fora. Ele é um grande produtor a nível Brasil e ele tem, nesse complexo de fazenda do Mato Grosso, era 50 mil hectares de terra. A gente andava 70 quilômetros dentro da propriedade. Eu fiquei dentro dessa operação. A gente pegou lá, ela fechava em menos 4% de lucratividade. Ela gastava 10, 11 milhões por ano e fechava esse resultado financeiro. E aí a gente começou reunião semanal, implementando quadro de gestão, rotina e tal. E tem uma foto até que eu mostro numa palestra, essa fazenda é a 100 quilômetros da cidade, no interior do Mato Grosso. Então, assim, imagina. E a gente cumpriu 2 anos, 24 meses de reunião semanal todos os sábados. E tem uma foto de a gente comemorando 24 meses. E a gente fez um resultado, assim, violento nessa operação. Virou o resultado. A gente economizou 52 mil litros de óleo em um ano de operação só por desenhar mapa logístico. Eu pergunto para vocês, já foram em várias fábricas. Vai numa fábrica de carro. Cada centímetro o cara tem um porquê. Sim. E a fazenda é uma fábrica. Aí máquina anda à toa, o dono passeia de caminhonete, o cara faz do jeito que quer. Cara, não, tem que ter um mapa logístico. Por onde é mais barato máquina andar? É uma fábrica de 70 quilômetros. Imagina. Imagina, a céu aberto. E multifatorial. O bezerro que eu estou botando hoje na barriga da vaca demora 290 dias para parir, 210 para eu desmamar, mais no mínimo 18 meses para eu virar carne para nós comer aqui em Vitória. Então, é um erro que eu dou lá na barriga da vaca, na escolha de um touro errado, daqui 4, 3 anos que eu vou sentir. Então, assim, eu preciso ter planejamento. Por quê? Porque caixa é o rei de qualquer empresa. É o poderoso chefe de qualquer empresa. Então, o que acontece muito no agronegócio? O cara tem um capital e um ativo gigante, só que ele é quebrado. Eu falo, truco, na mesa, dinheiro, vamos fazer, tem que fazer agora. Não tem. Então está quebrado. Se eu não tenho caixa, eu estou quebrado a minha empresa. Eu tenho patrimônio, eu tenho balanço, mas eu não tenho caixa. Quem toca a operação é caixa. Então, cara, a gente precisa trazer essa educação para o produtor. Cara, vamos previsionar, nem que seja uma folha de papel. Quanto eu gasto por mês? Vamos pegar o espelho do orçamento anterior. Não consigo fazer base zero, mas eu vou fazer com o espelho. E é isso que a gente precisa começar, de fato, a dialogar. Realmente é uma... A gente precisa trabalhar muito, né? E foi o que eu aprendi, eu acho que o Fabrício aprendeu aqui nesse episódio, que, primeiro, né, o fazenda, seja de qualquer tipo de nicho de produção ou de qualquer tamanho, é um negócio. Acho que é o primeiro ponto. É um negócio. Tem que ser. E precisa de ter gestão. Né? Acho que é necessário gestão. Já falei que passa rápido, né? Sim. Falei que passa rápido. Mas já indo para o nosso final aqui, Felipe, nos passa um recado final para aquele produtor, né, que quer sair da inércia, né? Fala, porra, eu tô todo dia lá produzindo e não estou vendo crescimento em margem de lucro. Ou seja, grana, caixa, é o que você comentou. Se você pudesse resumir em um conselho para esse produtor, qual seria? O conselho que eu falaria era o seguinte, eles vão falar, lá vai ele falando isso de novo, que eu falo em vários podcasts aí. O produtor precisa parar de tomar decisão bebendo uísque e cerveja e parar de achar que tem que fazer negócio só com quem ele gosta, com quem fala o que ele quer ouvir. O produtor precisa fazer negócio com quem entrega resultado financeiro para a empresa dele, através de conta, de número. Eu falo que todo produtor tem que andar com a calculadorinha no bolso e fazer conta. Vou te dar um exemplo prático. Quanto, por exemplo, custo de arroz produzido para vocês, né? Que não são para nossa, como que chega nessa conta? Sabe como que chega na conta de 230 milhões de cabeça que a gente tem no Brasil? Sabe quanto que é a conta de chegar no custo da arroz produzido? Eu pego o que o boi ganhou de peso, que é o GMD. Então, quanto o boi ganhou de peso, por exemplo? Pesei ele hoje, pesei ele aqui 100 dias, ganhou 150 quilos, divido 150 por 100 dias. É o quanto ele ganhou de peso por dia. Entendi. Beleza? Então, GMD, quanto ele ganhou de boi, o boi ganhou de peso por dia, dividido por quanto eu gasto por cabeça mês, que é a conta de custeio, eu sei o custo da arroz produzido. Então, a conta dividir. Não é feita.
Ninguém sabe quanto é o custo de arroba produzir. Mesma coisa do café. Então, assim, o que eu quero dizer? O conselho é, vamos parar de ser enganados. Essa é a grande verdade. E vamos trazer a margem para a nascente do agronegócio, que é a fazenda. Vamos parar o produtor de estar devendo no banco e as multinacionais sorrindo de nós brasileiros. Porque o dinheiro do agronegócio vai para a mão da multinacional e o produtor sempre está apertado. Vamos inverter a cadeia do agronegócio brasileiro. Nós somos supermercado do mundo como agro, nós somos produtores violentamente de grão, de carne, de N coisas através do agro, e nós precisamos trazer o dinheiro para dentro da porteira, para o produtor. Nós andarmos de jato e deixar as multinacionais andar de caminhonete, inverter o negócio. É isso que o produtor precisa aprender. Como? Através de número, de conta. Em vez de eu entregar meu café para o atravessador, eu vou procurar uma plataforma digital, como a Amazon, que já tem hoje como eu ofertar café. Eu vou procurar levar meu café até uma cafeteria em Vitória e vou levar na ponta, e aqueles 30%, 35% do comércio eu vou trazer para dentro da fazenda. Eu vou pegar meu leite, vou transformar num queijo e vou levar na ponta. Eu vou pegar a minha carne, vou terceirizar um frigorífico e vou levar minha carne no supermercado e vou entregar. Porque o que você, consumidor, quer, que está aqui na Grande Vitória? Você quer saber a origem. Da onde veio? O que esse animal comeu? Como foi produzido esse café? Não é isso que nós queremos saber? A história do produto, né? Rastreabilidade, certificação, está aí, né? Que a gente tanto fala nisso. Então, por que não o produtor fazer essa cadeia? Então, o conselho que eu dou para o produtor, e muitas vezes a gente é mal interpretado, porque é cultural. Você mudar uma cultura é muito difícil. E principalmente num país, né? O cara que ganhou o prêmio Nobel lá da educação falou isso, né? Nós temos um Brasil com os estados fracos, né? Porque o Estado manipula muito ainda o produtor, né? Então a gente precisa modificar isso. Tanto o Estado quanto a iniciativa privada manipula ainda muito a nascente. Por quê? Porque a educação ainda é frágil. Vou dar um número. Nós temos hoje no Brasil abaixo de 4% de produtor que usa um sistema para tomar decisão em dados. Você tem noção do que é você gerir uma fazenda e 4% que tem um sistema para ter dados. A maioria não tem dados. Eu chego na fazenda e falo, quantos bois você tem? Mais ou menos tanto. Quantos pés de café? Mais ou menos tanto. Como assim? É isso. Belo recado, Felipe. Felipe, quero te agradecer aí por mais uma vez ter aceito nosso convite, né, dar essa aula de por dentro do agronegócio, eu digo, né, que não é só o agronegócio visto de cima, mas o agronegócio por dentro. Então, muito obrigado aí por ter aceito nosso convite, viu? Eu que agradeço. Fabrício, obrigado aí por me acompanhar nesse bate-papo, nessa aula sobre agro. Eu que agradeço. Eu acho que todo mundo que ouviu esse episódio, assim como nós, respeita mais ainda o agro agora, né? Porque a gente está vendo o quanto é difícil manter de pé esse negócio, o agro, e o quanto que a gente ainda tem para evoluir no Brasil. Ou seja, se está indo bem, se o agro é pop, igual eles dizem por aí, a gente pode ser bem melhor ainda, né? Exatamente. Torcer para que realmente evolua. Exato. E você que está nos ouvindo, nos assistindo também nas plataformas de YouTube, Spotify, não esqueça de nos seguir, entre nas nossas redes sociais também, nos siga, curta e compartilhe esse episódio, né? Compartilhe para aquela pessoa que vive do agronegócio, passa por agronegócio. O Felipe comentou aqui que já está chegando no produtor, então faz chegar esse episódio no produtor, porque é conteúdo importante para o produtor também. E até o próximo episódio.